Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E se você acha uma remuneração de IPCA mais 10% atraente, fica aí que eu vou te mostrar aqui o BID B11, né? Esse FII Infra que tem isenção total, tá, de imposto de renda, tanto nos rendimentos como na alienação das cotas com ganho de capital, tá? Aqui a gente vai para aquele belo overview que a gente está acostumado, né? O fundo que conseguiu crescer aí o número de cotistas, né? Passando ali de 14 mil, tá? Tá com carrego na carteira de IPCA mais 9,39, né? Isso a cota patrimonial, mas a gente vai ver que ele está negociando com desconto, a gente vai ver no final o tamanho desse desconto, tá? O fundo distribuiu ali em relação a esse mês, né? A gente está falando do relatório gerencial de janeiro, R$ 1,05 por cota, né? O que deu um yield mensal ali de 1,42, né? Então, o famoso mais de 1% ao mês que o brasileiro tanto gosta, tá? Ele é acessível a todos os investidores, tá? Como todos os FII Infras. Ele tem uma taxa de administração de 0,80 e não cobra taxa de performance, né? Então, um dos fundos mais baratos aí da indústria, tá? Em termos de custo, e busca dar um retorno ali de uma NTNB entre mais 1 e 1,5, tá certo? Daí você tem o panorama geral aqui do BIDB, tá? Então, passando aqui para a carteira de crédito do fundo, tá? Foi uma carteira que veio tendo algumas modificações ao longo do tempo, né? Quando ele começou, ele era todo indexado ao IPCA, e agora, eu sei que está pequeno aqui, talvez para você, mas a gente já começa a ver, ó, eu marquei aqui, alguns, né, ativos aqui do fundo indexado aqui ao CDI, tá? Então, né, como vocês estão vendo aí, esses marcados em amarelo estão todos indexados ao CDI, e o fundo também tem, né, uma posição aqui que está relativamente grande de caixa, que, né, CDB, letra financeira, enfim, que corresponde ao caixa, eu separei aqui para você. Então ele tem hoje, tá, 5,99% do PL, tá, atrelado ao CDI, né, ou seja, sem considerar a questão do caixa, né, ex-caixa, ele tem, arredondando, né, 6% ali atrelado ao CDI e mais 12,41% aqui do PL em caixa, né, e o caixa está todo ligado ao CDI, tá? Então hoje a predominância, né, ainda é de IPCA, como a maioria dos títulos de infraestrutura, mas você vê um aumento aqui, um certo mix já entre CDI e IPCA, e uma posição, né, grande ali de caixa. Não creio que seja uma posição ótima ali da gestão trabalhar, mas é sinal que eles, né, estão um pouco mais cautelosos aí com as emissões de mercado, tá? Ele não é um fundo que busca girar tanto assim como o CTPI 11, por exemplo, que gira muito mais, tem uma pegada muito mais trade. Em geral, suas posições são de carrego, tá? Então aqui a gente vê a distribuição por rente de crédito, né, que seria a qualidade dos ativos. Realmente é um fundo que busca ali pela qualidade, né, mais de 35 em AAA, né, que é a melhor classificação de risco. Grande parte ali, né, de A para cima, apenas 1,46, né, que seria BBB, que é um pouco mais arriscado, e sem rating 2,64, tá? Em termos de exposição setorial, você tem rodovias com um papel importante, né? Isso sempre foi assim na história aqui desse fundo, a geração de energia, telecom, financeiro e saneamento com as posições mais importantes aqui. Saneamento com uma posição relevante, mas hoje o saneamento já é talvez, né, a maior posição em alguns outros concorrentes também, mas aqui ele ainda continua com uma exposição, vamos dizer assim, mais controlada, tá? E aqui chegando no resultado, para você poder entender, eu vou me diminuir e aumentar um pouco a tela, tá? Você tem no resultado, basicamente aqui, ó, o ganho de carrego, né, com IPCA, juros reais, e o ganho de recebimento de Copom. Isso são propriamente, né, os títulos ali, vamos dizer assim, o que está mais na alçada da gestão e que vai variar apenas mais mensalmente, né, do que uma variação esperada, mas recorrente, tá? E aqui é que, né, a exposição mais às condições de mercado, né? Com o ganho, com a oscilação da curva de juros, ou seja, né, tudo mais constante. Quanto mais abrir, ou seja, quanto mais aumentar lá, quando você vê uma NTNB pagando IPCA mais 7, mais 8, em geral ele vai sofrer, né? Se houver uma correção para baixo, ele vai ter uma remarcação positiva. E aqui, o ganho de spread, né,
na abertura, que é a diferença entre o que um título público está pagando e os ativos do fundo, né? Então você vê, por exemplo, que 2024, né? Esse aqui é o encerramento de 2024. Você teve uma marcação contábil positiva no spread, né? Isso aqui é um sinal aqui de mérito da gestão, tá? Porque, né, você tem ali ativos que são considerados no mercado menos arriscado, né? E quanto menos arriscado, menor a diferença entre o que o Tesouro está pagando e o que esses ativos precisam pagar. Por outro lado, né, você não é segredo para ninguém, você teve juros disparando aqui no Brasil, inclusive a curva longa, né, não só a Selic, e com isso, né, você teve aí remarcações negativas, tá? Para o mês que a gente está analisando, né, o primeiro mês aqui de 25, você teve impactos positivos tanto na questão da curva de juros como no spread, e também você teve uma negociação ali negativa, né, que afetou ali o ganho ou de negociação no mercado secundário, como eu falei, né? Ele não é um fundo que se notabiliza por essa negociação, mas em geral, quando acontece, tem levado a um certo prejuízo, ainda que pequeno, no consolidado, tá certo? Vale ressaltar também, eu preciso diminuir aqui, que ele não costuma trabalhar, né, com derivativos, né, para proteger, diferentemente do Ogin, por exemplo, que a gente soltou um vídeo recentemente, tá? Isso, inclusive, a gente gravou um vídeo aqui com a própria gestora, tá, do BidB, e ela deixou bem claro que não é aqui de interesse do fundo trabalhar com esse tipo de derivativo, tá certo? Então, você tem um resultado ali de 1,27, o fundo distribuiu R$ 1,05, né? A cota de fechamento ali, R$ 73,70, né? Então, a gente já vê um desconto interessante, né? Então, aqui um pouco do histórico da distribuição, né? Desde fevereiro, ele mantém mais ou menos ali um valor que oscila ali próximo a R$ 1, como a cota caiu bastante, né? A remuneração, né, por cota ficou interessante, aqui abriu, né, um desconto, chegou até ser maior em dezembro, agora já recuperou um pouco, mas ainda assim é um desconto histórico, né, significativo aqui, como vocês estão vendo através do gráfico, e aqui ele traz, como eu falei lá em cima, né, a tabela de precificação já líquida de custos, tá? E claro, isento de imposto de renda para o investidor pessoa física, né? Então, a mais ou menos R$ 73, né, que foi o fechamento aqui dessa cota, você estaria levando uma remuneração de IPCA mais 10,79, absolutamente isenta de imposto de renda, tá? Então, como eu falei, ele está sendo, né, negociado a 88,17, aqui o tamanho do desconto do seu patrimônio, tá? Isso na data de fechamento no dia 31 de 2025, tá certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Falamos aqui do BidB, que é um FII Infra do Inter, tá? O ticker na bolsa BIDB11, tá? Grande abraço aí, não deixa de se inscrever no canal e deixar um like. Fui!